E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o podcast que descomplica as relações internacionais. Eu sou Pedro e tô aqui hoje com... Olá, pessoal. Olá, pessoal. E aí, galera? Lucas. Pra gente desvendar um conceito que mexe com a gente, a securitização, já imaginaram algo virar uma ameaça à segurança nacional só porque alguém no poder disse que é? É mais ou menos por aí que a securitização funciona. A gente sempre pensa em segurança como algo bem concreto, né? Tipo um exército, uma guerra. Mas a securitização vem pra mostrar que a coisa não é tão simples assim. Exato. A parada é que as ameaças à segurança, às vezes, não são, fatos objetivos, sabe? Elas podem ser construídas através da linguagem de ações políticas. Tipo, a gente cria a ameaça. Me explica melhor isso. Imagina que um político importante, tipo um presidente ou um ministro, declara que há alguma ameaça, saca? Essa declaração, por si só, já começa a moldar a percepção pública sobre aquele assunto. É como se a fala deles tivesse um poder, né? E aí o que era só um problema, de repente vira uma questão de segurança nacional. Isso aí. E essa é a sacada do Oli Weaver e da galera da Escola de Copenhague, que desenvolveram essa teoria. Eles chamam isso de ato de fala, que é basicamente essa declaração de um ator com poder, colocando algo como uma ameaça. Mas e aí o que rola depois dessa declaração? Todo mundo simplesmente aceita e começa a entrar em pânico. Não necessariamente. Aí entra a segunda etapa da securitização, aceitação pública. A galera precisa comprar essa ideia de ameaça, para que a coisa funcione de verdade. Então, a construção social, a gente meio que concorda em ter medo. Exatamente. E aí que tá o perigo, né? Porque essa narrativa de medo pode ser usada para justificar medidas extremas que normalmente não seriam aceitas. Tipo o quê? Pensa na Lei Patriota no ZIUE, depois do 11 de setembro. Com o terrorismo sendo visto como a maior ameaça, rolou um monte de restrição de liberdades individuais em nome da segurança. Caramba! E essa lógica de ameaça à segurança é igual a medidas extremas, tem nome, né? Sim. É a terceira etapa da securitização, as chamadas medidas excepcionais. Com a ameaça validada, o Estado pode agir fora das regras normais, com menos fiscalização e mais poder. Então, resumindo, a securitização funciona tipo um ciclo. Alguém declara ameaça, a galera compra ideia, e aí o governo pode agir de forma mais radical, tudo em nome da segurança. Mas me digam, será que a gente tem exemplos disso rolando no mundo real? Com certeza. O exemplo mais clássico é a guerra ao terror, depois do 11 de setembro. Os EUA conseguiram transformar o terrorismo islâmico numa ameaça existencial para a nação. Isso justificou a invasão do Afeganistão, a aprovação da Lei Patriota e um monte de programas de vigilância em massa. Coisas que seriam bem difíceis de justificar em tempos normais. Faz sentido. Mas, e aí, essa securitização só rola com terrorismo? De jeito nenhum. A crise migratória na Europa também é outro exemplo. Em vários países, os migrantes foram retratados como uma ameaça à segurança, sabe? Isso levou ao fechamento de fronteiras, aumento da vigilância e políticas de asilo mais rígidas. Então a gente está falando de um negócio bem poderoso, né? Essa ideia de securitização pode mudar a forma como a gente encara e reage aos eventos globais. Mas me digam, essa teoria é perfeita? Ninguém critica ela. Claro que criticam. Nenhuma teoria é perfeita, né? Uma das críticas é que a securitização pode ser manipulada. Manipulada como? Pensa bem, se você coloca algo como uma ameaça à segurança nacional, fica mais fácil justificar a restrição de liberdades e silenciar quem pensa diferente. Exatamente. A gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha, né? E essa é uma das maiores preocupações com a securitização. E tem outra crítica importante. A teoria não explica totalmente por que algumas ameaças colam na mente das pessoas e outras não. Então não basta só um político falar que algo é uma ameaça para todo mundo acreditar. Exato. Tem fatores sociais, culturais e históricos que influenciam como a gente percebe e reage às ameaças. E a teoria precisa levar isso em conta para ter mais poder de explicação. Entendi. Mas e aí, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a moral da história? Acho que a principal lição é que a gente precisa ser crítico, sabe? A gente precisa analisar como as ameaças à segurança são apresentadas pra gente, principalmente na mídia e no discurso político. Faz sentido. É fácil a gente ser levado pela onda e não questionar as coisas. Com certeza. Precisa se perguntar. Quem está dizendo que isso é uma ameaça? Quais os interesses por trás disso? E quais as consequências de aceitar essa ideia? Caramba, gente. Vocês me deram muito o que pensar hoje. Fiquei bem mais ligado em como a linguagem e a forma como as coisas são apresentadas podem influenciar o que a gente considera uma ameaça à segurança. Que bom, Pedro. É importante a gente ter essa consciência crítica para não ser manipulado. E aí, Gabi, o que a gente faz agora? Bom, pessoal, por hoje é só. Mas a gente volta na parte 2 do nosso papo sobre securitização para continuar essa conversa. E até lá, fiquem ligados. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com a galera. A gente quer saber, qual exemplo de securitização e solução segue identificar no mundo de hoje? Deixe nos comentários. Valeu, galera! Até a próxima! E aí, pessoal? De volta para a parte 2 do nosso mergulho na securitização. Que bom que vocês voltaram. A gente ainda tem muita coisa para discutir sobre esse tema.
E aí, Pedro, o que te deixou mais curioso na parte 1? Cara, pra mim foi ver como a gente pode ser influenciado a acreditar em certas ameaças, sabe? E como isso pode ser usado para justificar ações extremas. A gente viu como a guerra ao terror e a crise migratória na Europa são exemplos claros disso. Exatamente. E, na real, a gente pode aplicar a securitização a várias outras áreas, não só a segurança tradicional, tipo guerras e exércitos. Tipo o quê? Me explica melhor. A Escola de Copenhague fala sobre a existência de tipos setores dentro da securitização. São áreas onde essa lógica de construir ameaças pode acontecer. E quais são esses setores? Tem o setor militar, lógico, mas também o político, o econômico, o social e até o ambiental. Espera aí, então quer dizer que até a crise climática pode ser securitizada? Com certeza. A gente já vê isso acontecendo, Pedro. Alguns políticos estão colocando as mudanças climáticas como uma ameaça à segurança nacional, justificando investimentos em energia renovável ou impostos sobre carbono. Exato. E isso mostra como o conceito de ameaça à segurança muda com o tempo, né? Coisas que antes a gente nem pensava como ameaça, hoje em dia podem ser tratadas como tal. Mas, e aí, isso não torna o conceito de segurança muito amplo. Se tudo pode ser securitizado, a palavra segurança não perde significado. Boa pergunta, Pedro. E essa é uma crítica que a galera faz à teoria da securitização. Eles falam sobre a inflação da segurança. Inflação da segurança. Que nome doido! O que significa isso? Significa que se tudo é visto como uma ameaça à segurança, nada é realmente prioridade, entende? A gente fica num estado constante de alerta, reagindo a cada coisinha como se fosse o fim do mundo. E aí a gente pode acabar gastando recursos e energia com coisas que nem são tão urgentes assim. Faz sentido. Parece até meio contraproducente, né? Ficar nesse estado de alerta o tempo todo. Totalmente. E isso levanta a questão. Será que a securitização é sempre a melhor forma de lidar com os problemas? Talvez tenha outras maneiras, né? Tipo, diplomacia, cooperação econômica, programas sociais. Exato. A securitização pode ser uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa saber usar com cuidado. Escolher as ferramentas certas para cada problema. Mas e como a gente sabe quando é a hora certa de usar a securitização? Tem algum manual de instruções? Queria que tivesse, Pedro. É uma pergunta complexa, não tem uma resposta fácil. Mas a gente pode levar em conta alguns fatores, tipo a gravidade da ameaça, né? Se for algo realmente sério, que coloca em risco a vida das pessoas, a securitização pode ser justificada. Isso aí. Mas mesmo nesses casos, a gente precisa ter cuidado para não exagerar na dose, sabe? As medidas precisam ser proporcionais à ameaça. Senão a gente pode acabar criando mais problemas do que soluções, né? Exatamente. Outra coisa importante é analisar quem está fazendo essa declaração de segurança. Se for um governo autoritário, por exemplo, a gente precisa ter mais cautela, né? Será que eles estão agindo em nome do povo ou só querendo aumentar o próprio poder? Faz sentido. A gente precisa ter esse olhar crítico para não ser manipulado. Com certeza. E acho que essa é a grande sacada da teoria da securitização. Elas dão ferramentas para analisar criticamente a realidade. É isso aí. Ela nos ajuda a questionar as coisas, a entender como o poder funciona e como a ideia de segurança é construída em diferentes contextos. É como se a gente tivesse uma lente de aumento para enxergar o mundo e entender como certas questões viram ameaças à segurança, né? Exatamente. E entendendo esse processo, a gente pode participar dos debates de forma mais consciente e tomar decisões mais informadas sobre como lidar com essas ameaças. Caramba, gente. Essa parte 2 foi ainda mais instigante que a primeira. Tô aprendendo muito com vocês. Que bom, Pedro. Ficamos felizes em saber disso. E aí, Lucas, o que a gente ainda tem para desvendar nesse universo da securitização? Calma lá, Pedro. Ainda não acabou. Na parte 3, a gente vai explorar as implicações éticas da securitização e ver como ela se aplica ao mundo globalizado de hoje. Isso mesmo. E para não perder essa última parte do nosso papo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com os amigos. E não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam da nossa conversa até agora. A gente quer saber a opinião de vocês. Até a próxima, galera. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso papo sobre securitização. Que bom que vocês estão aqui de novo. Na parte 1 e 2, a gente desvendou como a securitização funciona, né? Vimos exemplos, setores, e até a tal da inflação da segurança. Exatamente. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar nas implicações éticas da securitização e entender como ela se conecta com o mundo globalizado. Cara, essa parte da ética me deixa encucado. A gente viu como a securitização pode ser usada para justificar medidas extremas, tipo restrição de liberdades, aumento da vigilância. Me parece um terreno meio escorregadio. Com certeza, Pedro. Equilibrar a necessidade de segurança com a proteção dos direitos individuais é um desafio enorme. E a teoria da securitização nos coloca frente a frente com esse dilema, né? Afinal, se algo é considerado uma ameaça à segurança, pode abrir brecha para limitar liberdades individuais e usar a força de formas que normalmente não seriam aceitas. E aí como a gente garante que essa busca por segurança não vire um cheque em branco para abusos de poder?
Pois é. A gente precisa ter uns limites, né? Quais são as ferramentas que a gente tem para garantir que a ética não seja atropelada nesse processo? Uma delas é o princípio da proporcionalidade. As medidas de segurança precisam ser proporcionais à ameaça, não dá para usar um canhão para matar uma mosca. Exato. E a gente também precisa se questionar sobre a real necessidade dessas medidas. Elas precisam ser justificadas de forma clara e convincente, não pode ser só um palpite ou uma tentativa de controlar a população. Transparência e prestação de contas também são essenciais, né? As pessoas têm o direito de saber por que algo está sendo considerado uma ameaça e quais medidas estão sendo tomadas em nome da segurança. Sem dúvida. E a gente, como cidadãos, precisa estar atentos, questionar, exigir informações. Afinal, quem vigia os vigilantes? E não podemos esquecer do papel fundamental da mídia, dos acadêmicos, das organizações da sociedade civil. Eles têm a responsabilidade de investigar, analisar e fiscalizar, para garantir que o poder não seja usado de forma abusiva em nome da segurança. É, responsabilidade é de todos nós, né? Mas e aí, como essa ideia de securitização se encaixa no mundo globalizado que a gente vive hoje? Boa pergunta, Pedro. A globalização trouxe desafios complexos, como mudanças climáticas, pandemias, ciberataques, terrorismo. São problemas que não respeitam fronteiras e exigem cooperação internacional. E é aí que a porca torce o rabo, né? Porque a securitização, muitas vezes, foca nos interesses nacionais e nas respostas de cada país. Então a gente precisa pensar numa forma de conciliar a securitização com a necessidade de cooperação global. Exatamente. Uma das ideias é pensar a securitização de forma mais global, sabe? Ao invés de pensar só na segurança de cada país, a gente começa a pensar na segurança da humanidade como um todo. Mudar o foco da segurança nacional para a segurança humana. É tipo, entender que a segurança não é só sobre proteger fronteiras, mas sobre proteger as pessoas, independente de onde elas estejam. Isso aí. Priorizar o bem-estar e a dignidade de todos os indivíduos, só conhecer que a nossa segurança está interligada. Essa mudança de perspectiva é poderosa, né? A gente deixa de pensar só no nós contra eles e começa a enxergar a humanidade como um coletivo. E a teoria da securitização pode ser uma ferramenta para promover esse tipo de mudança, sabe? Elas ajudam a questionar as visões tradicionais de segurança e a buscar soluções mais colaborativas e eficazes. Caramba, gente! Que jornada incrível! Começamos falando de ameaças, de poder, e agora estamos aqui refletindo sobre a segurança da humanidade como um todo. Essa teoria é complexa, mas me deu uma nova perspectiva sobre o mundo. Ficamos felizes que você tenha curtido a viagem, Pedro. E para vocês que nos acompanharam até aqui, a mensagem final é: continuem curiosos, questionem tudo, busquem diferentes perspectivas. E lembre-se, a gente constrói um futuro mais seguro e justo quando entendemos as nuances da segurança, do poder e da ética. Valeu, galera. É isso aí. Esperamos que a gente tenha gostado do nosso mergulho na securitização. Até a próxima.